Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 11º vídeo do curso Análise Fundamentalista de Ações. Nesse curso, o meu objetivo é fazer de você um investidor inteligente e independente. E eu te garanto que no final do curso você terá conhecimento suficiente para conseguir analisar e investir nas empresas certas. No vídeo anterior eu expliquei sobre o indicador Dividend Yield. E nesse vídeo eu vou ensinar como se analisa o indicador EV/EBITDA. O EV/EBITDA é o valor da firma dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses. Esse é o cálculo. Mas o que o indicador EV/EBITDA nos diz sobre a empresa? O EV/EBITDA significa a quantidade em anos que a empresa levará para fazer em EBITDA o valor de mercado atual dela mais a dívida líquida que ela possui. Isso considerando que o EBITDA permaneça constante por todo esse tempo, ou mesmo que sofra variações, mas que no fim, pelo menos fique nessa média anual. Você também pode interpretar esse indicador como sendo o tempo que levará para você recuperar o seu dinheiro investido com base no EBITDA dos últimos 12 meses da empresa. Por exemplo, aqui no caso da Ambev, esse tempo seria de quase 12 anos. Explicando mais detalhadamente esse indicador, só a sigla EV significa Enterprise Value, que traduzindo significa valor da firma. O valor da firma é formado pelo valor de mercado da empresa mais a dívida líquida atual que ela possui. A Ambev não tem dívida líquida, na verdade. A dívida líquida é formada pela dívida bruta menos as disponibilidades. E como a Ambev tem mais dinheiro disponível do que dívida, significa que, se a Ambev pagar todas as dívidas que ela tem hoje, ainda sobram quase 11 bilhões de reais em caixa. Por isso que o valor da firma, nesse caso, fica menor que o valor de mercado. Já a sigla EBITDA significa Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que em português significa lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. É comum também que as pessoas no Brasil chamem o EBITDA de lagida, por conta da tradução. De forma mais clara, o EBITDA é o lucro operacional da empresa. Porque além do dinheiro ganho com a venda dos produtos ou serviços, a empresa também ganha dinheiro vindo de aplicações financeiras, onde ela deixa parte do capital investido. Então, no EBITDA, esse dinheiro ganho de aplicações financeiras não é considerado. Da mesma forma, os juros que a empresa deve, vindo de dívidas e empréstimos, também não são considerados no EBITDA. Os impostos que a empresa precisa pagar para o governo, como o imposto de renda e contribuição social, também não estão descontados no valor do EBITDA. E é por isso que o EBITDA é tão importante em uma análise fundamentalista, porque muitas vezes as empresas estão com o lucro líquido negativo, dando prejuízo, mas pode ser devido aos juros das dívidas que elas contraíram, e não por um aumento dos custos de produção. Então, assim que elas quitarem as dívidas, o lucro líquido deve voltar a ficar positivo. Por isso, ao analisar uma empresa que tem o lucro líquido negativo, você obrigatoriamente deve olhar o EBITDA e ver se está positivo ou negativo. Se o EBITDA dessa empresa estiver negativo também, significa que a empresa está com altos custos operacionais, e isso é um problema sério para a empresa e para quem investe. Já, se essa empresa, mesmo com o lucro líquido negativo, está com o EBITDA positivo, significa que o prejuízo só vem depois que é pago os juros, os impostos e descontado a depreciação e amortização dos ativos. Portanto, o problema de uma empresa assim está relacionado com pelo menos um desses 4 fatores, e não no operacional, ou seja, não é um problema tão grave. Então, se você entendeu o que eu expliquei, você aprendeu que o EBITDA é mais importante que o lucro líquido em uma análise fundamentalista, mas mesmo assim tem que analisar os dois em conjunto. Agora, voltando a falar do indicador EV/EBITDA, não existe uma faixa de valor ideal para esse indicador, mas como você já deve imaginar, quanto menor for esse indicador, melhor. Menos tempo será necessário para ter o retorno do capital investido. Isso também significa que a empresa está barata. E quanto maior for o EV/EBITDA, mais tempo levará para ter o retorno do capital investido. E significa também que essa ação está cara. Você deve utilizar o indicador EV/EBITDA para comparar empresas antes de investir. Mas nunca olhe esse indicador isoladamente. É preciso fazer uma análise completa de todos os indicadores antes de escolher uma ação para investir. Podemos fazer uma simulação aqui na planilha para não restar dúvidas sobre o EV/EBITDA. Se a cotação subir para R$19, o EV/EBITDA da Ambev sobe para R$ 13,79. E se a cotação cair para, por exemplo, R$10, o EV/EBITDA da Ambev cai para 7,01. O oposto acontece quando o valor do EBITDA dos últimos 12 meses muda. Se ele aumentar, o indicador EV/EBITDA
cai. Já se o EBITDA dos últimos 12 meses cair, o indicador EV/EBITDA sobe. Agora você já sabe analisar o EV/EBITDA, mas lembre-se, analisar um único indicador não é suficiente para escolher uma empresa. São vários indicadores que vão te mostrar se a empresa é boa ou não. Esse vídeo termina por aqui. O meu objetivo era fazer você aprender a analisar o EV/EBITDA de uma empresa. No próximo vídeo, vou ensinar sobre o EV/EBIT. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, eu respondo todos. Se esse vídeo te ajudou, me ajude também clicando em gostei. E se você ficou interessado em conhecer melhor o mercado de ações, inscreva-se no nosso canal e acompanhe os outros vídeos para aprender mais. Obrigado pela audiência, forte abraço!